Oi pessoal, tudo bem? Então, gente, aqui um complemento da nossa aula de hoje, certo? Ficou faltando falar sobre o tópico 3. Desde já eu peço desculpas por não ter dado tempo de eu concluir a aula, mas vai ser rapidinho aqui, certo? E pouco tempo, eu espero, eu encerro aqui o conteúdo da aula, tá bom? Então, gente, o tópico 3 é o que ficou faltando, foi falar sobre a fusão e solidificação. Nós estávamos, né, falando sobre mudança de estado da matéria, e aí nessa aula vou focar, né, especificamente nessas duas mudanças de fase. A gente entender o que é, né, a fusão e a solidificação, como elas acontecem, ok? Então, pessoal, voltando àquele exemplo do cubo de gelo a menos 20 graus Celsius, certo? Quando você começa a esquentar, chega um momento, então, que ele varia a sua temperatura até chegar a 0 graus Celsius. E pessoal, aí nesse momento, né, ele começa a derreter. Esta energia, pessoal, que a água está recebendo aqui, a gente chama de calor sensível. Vai ser a energia que é a responsável por variar a temperatura da água, ok? E aí você continua esquentando, certo, ali o bloco de gelo, e ele vai começar então a mudar de fase, vai passar de sólido para líquido. E como eu discuti com vocês nesta aula, pessoal, isso acontece, né, a uma mesma temperatura. Vejam só, enquanto a água passou do estado sólido para líquido, enquanto não terminou esse processo, a temperatura ali continuou, ó, 0 graus Celsius. Então, gente, a energia que está sendo recebida aqui pela água e faz com que ela mude de estado físico, a gente vai chamar de calor latente, ok? Então, o calor sensível vai ser aquela energia que vai fazer com que varie a temperatura da água, e o calor latente é aquela energia que vai fazer com que a água mude de estado físico, ok? A água passando do estado sólido para o estado líquido, ok? E aí, mas como é que a gente entende a fusão, certo? Microscopicamente, pessoal, é o seguinte: se a gente tiver aqui um material no estado sólido e a gente está esquentando, se a gente observar, né, os átomos e moléculas daquele corpo, a gente vê que essa energia que o material está recebendo faz com que os átomos e as moléculas dele vibrem mais rápido, ou seja, está aumentando a temperatura dele, ok? Então, ó, à medida que fornecemos mais calor, cada partícula, molécula, átomo, oscila mais intensamente no retículo cristalino. A agitação molecular e a temperatura aumentam, ok? Mas, gente, vai chegar um momento em que a temperatura não vai variar. A gente continua fornecendo energia ali para o material, né? E aí chega um momento, então, que essa energia não é mais usada para fazer os átomos e as moléculas vibrarem. Essa energia que está sendo fornecida, né, através da chama, está fazendo com que os átomos agora eles se desprendam um do outro. Eles desfaçam a ligação que existe entre eles, a atração que existe entre eles, certo? Então, a partir desse momento, o retículo cristalino ali do sólido começa a se desfazer e ele passa então para o estado líquido, justamente porque as moléculas agora ganharam mais espaço para poder se moverem, ok? Então, pessoal, o que está acontecendo aqui é a mudança do estado sólido para o líquido, que a gente chama de fusão, ok? A agitação molecular não se altera aqui. A temperatura permanece constante. A energia que está sendo usada ali, ó, o calor fornecido, liberta as moléculas do retículo, aumentando a energia potencial molecular. Então, pessoal, aquela pergunta que eu tinha feito no início da aula, né? Para onde é que para onde está indo aquela energia que está sendo fornecida para o material, já que ele não está variando a sua temperatura? Se não está variando a temperatura dele, então aquela energia que está sendo fornecida para ele está sendo usada em quê? Justamente para fazer com que as moléculas se desprendam uma das outras, para que se desfaçam ligações. É por isso que vai acontecer a mudança de estado físico. E galera, isso também acontece no sentido inverso. Temos água a 20 graus Celsius, e aí você começa a retirar a energia dela, ou seja, você começa a esfriar, né, a água. O que é que acontece? Agora a água ela vai a 0 graus Celsius. E pessoal, esse calor que você retirou da água é o calor sensível. O calor sensível é aquele responsável por variar a temperatura, ok? Do corpo. E aí, gente, a partir desse momento, a 0 graus Celsius, se eu continuar retirando a energia da água, o que é que acontece com a água? Ela passa para o estado sólido, ok? Ó, enquanto passa de um estado para outro, né, existe uma mudança de estado físico, a temperatura não muda. E a energia que você teve que retirar ali da água, a gente chama de calor latente. Mais uma vez, calor sensível é aquele responsável por variar a temperatura,
E o calor latente é aquele responsável por variar o estado físico da matéria. No caso aqui, o que está acontecendo é a solidificação. Então, a conclusão, a temperatura de solidificação e de fusão é a mesma. E o segundo tópico, se um material apresenta um valor fixo para a temperatura de fusão ou solidificação, então trata-se de uma substância pura. Por exemplo, se a gente tem a água ali, né? E a fusão está acontecendo a 0 graus Celsius, então a gente tem certeza de que aquela quantidade de água que a gente está considerando é água pura, ok? Se a gente tiver água entrando em ebulição a 100 graus Celsius, então a gente tem certeza que aquela porção de água ali também é água pura. Se você começar a misturar sal, por exemplo, com água, aí já não vai ser mais a 0 graus Celsius que a água vai passar do estado sólido para o líquido. Não vai ser mais a 100 graus Celsius que a água vai passar do estado líquido para o gasoso, ok? A gente não vai ter mais uma substância pura. Então, pessoal, para encerrar aqui, vamos praticar, né? A respeito da mudança de estado físico, indica a alternativa incorreta. Letra A. Se um corpo sólido absorve calor e sua temperatura não varia, isso significa que ele está sofrendo mudança de estado físico. Gente, justamente, é como eu falei para vocês, né? Quando ele está absorvendo ali a energia, não varia a sua temperatura, né? É porque ele está mudando de estado físico. Letra B. Durante uma fusão sob pressão constante, ou seja, quando a água está passando do estado sólido para o líquido, né? Todo o calor absorvido é utilizado para alterar o arranjo molecular da substância. Exatamente, gente. Quando existe uma mudança de fase, a energia não está mais sendo usada para poder fazer com que as moléculas vibrem mais, né? Aumentar a sua temperatura. Agora a energia está sendo usada para alterar o arranjo molecular da substância, para desfazer ligações, né, entre as moléculas, aí ela vai mudar de estado físico. Ok? Então, letra B, correta. Letra C. Quando um sólido recebe calor, ou o estado de agitação de suas partículas aumenta, ou ocorre uma reestruturação no seu arranjo molecular. Os fatores que determinam o que acontece são a temperatura do sólido e a pressão a que ele está sujeito. Então, gente, essa aqui está corretíssimo. Ela fala que o estado em que um corpo está depende da temperatura em que ele esteja e também vai depender da pressão a que ele está submetido, ok? Letra D. A temperatura em que ocorre determinada fusão depende da substância e da pressão a que ele está sujeito. Então, gente, mais uma vez, seria a mesma informação do item C. Então, corretíssimo. E o item E, um bloco de gelo nunca pode sofrer fusão a uma temperatura diferente de 0 graus Celsius. Pessoal, isso está errado. O gelo ele pode sofrer fusão em temperaturas diferentes. Isso vai depender da pressão que é exercida sobre ele, certo? Pessoal, dependendo das pressões que estejam ali agindo sobre o gelo, ele vai passar do estado sólido para o estado líquido em uma temperatura diferente de 0 graus Celsius, ok? A gente vai ver na nossa próxima aula que quando existe uma pressão ali sobre o gelo, sai de estado sólido para o estado líquido em uma temperatura menor do que 0 graus Celsius, ok? Então o item E está errado. E galera, para encerrar aqui, nossa última questão, certo? Durante um experimento no laboratório de física, o professor colocou no fogo uma barra de ferro e mostrou aos alunos que o ferro se aqueceu, ou seja, sofreu elevação em sua temperatura. Em seguida, o professor fez o mesmo com um bloco de gelo a 0 graus Celsius e mostrou que o gelo derrete, isto é, transforma-se em líquido, mas sua temperatura não se modifica. Com esse experimento, o professor demonstrou que, quando um corpo recebe calor, este pode produzir variação de temperatura ou mudança de estado. Sobre esses efeitos, é correto dizer que, então bora lá, item A, né? O ferro recebeu calor sensível e o gelo recebeu calor latente. Galera, então, o que aconteceu lá com o ferro? Ele variou a sua temperatura. Então, o calor que ele recebeu ali é justamente calor sensível. E o gelo, o que foi que aconteceu com o gelo? O calor que ele recebeu foi responsável por fazer ele mudar de estado físico, né? Passar de estado sólido para líquido. Então, o calor que é responsável por isso é realmente o calor latente. Então, pessoal, nem precisa olhar as outras alternativas, o item A está correto. Beleza? Então, pessoal, é isso. Eu vou encerrando a nossa aula por aqui, o complemento, certo? Com esse vídeo aqui, eu encerro a nossa aula 4, tá bom? Só lembrando que foi um vídeo atípico, porque não deu tempo de encerrar lá no Google Meet o conteúdo, ok?
mas foi só dessa vez, beleza, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado pela atenção e quaisquer dúvidas, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Em relação à teoria, algo que você não tenha entendido, beleza? Então valeu, pessoal, muito obrigado e até mais. Falou!